Fiquem com o melhor da medicina veterinária, Clínica Pet. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Clínica do Pet, episódio de número 3. Hoje a gente tá gravando esse episódio número 3, mas os demais, o 2, o 4, o 5 e o 6 já tá gravado. Então a gente foi gravando em outras sequências por causa dos convidados, né? Mas esse episódio é de número 3 e eu já falo pra vocês que nós estamos um pouco mais confortáveis aí e mais leve em relação à frente das câmeras. E o tema de hoje é: consultório não é só vacina, o que um check-up revela. E eu sempre trago uma frase de abertura, essa frase a gente manda para os convidados, para a gente poder dar um norte no nosso episódio. Às vezes um simples check-up pode salvar uma vida. E hoje você vai entender por quê. E para este episódio, nós estamos aqui com a presença de 3 veterinárias. De costume a gente coloca sempre um veterinário e um tutor. Quis fazer um pouco diferente para falar sobre consultório, sobre check-up, trazer 3 veterinárias. E elas, a doutora Fernanda, doutora Simone e doutora Carol. Gostaria que vocês se apresentassem também um pouquinho. Tem gente ainda que não conhece, por mais que a gente tenha os episódios, né? Assiste aleatoriamente. Então, doutora Fernanda, queira se apresentar? Eu sou a Fernanda, sou veterinária formada há mais de 10 anos, faço atendimento clínico geral da Clínica do Pet e sou especializada em medicina felina, oncologia e cirurgia. Muito obrigado pela presença, doutora. E também presente neste episódio, doutora Simone. Olá, boa noite. Me chamo Simone Gonçalves, sou médica veterinária, formada há 7 anos. Sou especialista em cirurgia médica de pequenos animais, pós-graduada. E sou proprietária de uma clínica veterinária, animais de estimação, aqui em Bauru mesmo. A clínica chama Animais de Estimação. E qual bairro está presente? No Parque Júlio Nóbrega. Muito legal, seja bem-vinda, tá, Simone? Obrigada. Doutora Carol também presente aqui conosco. Boa noite, eu sou a Carol, Carolina, médica veterinária da Clínica do Pet. Estou formada há 6 anos, sou especializada em dermatologia. Bacana. E nós temos mais 2 convidados, né? Eu fiz questão de trazer mais 2 convidados. Já é figurinha carimbada da Clínica do Pet. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá, doutora, você consegue pegar? Deixa eu ver onde que ele... tá aqui. Vou trazer um. Um é o Chico, que vai fazer parte do nosso podcast. Maurício. E o Maurício. Maurício, ele é uma figurinha carimbada da Clínica do Pet, né? Doutora, você consegue contar a história brevemente do Maurício? O Maurício, ele chegou até a gente num atendimento de emergência, ele foi recolhido da rua, uma senhorinha que mora em Agudos, mas que passa lá comigo na clínica, ela achou que o Maurício estava morto, né? Ela foi para recolher com um saquinho plástico e a hora que ela recolheu, o Maurício deu um miadinho. Aí ela se assustou, né? E falou, nossa, vou levar na clínica para ver o que pode ser feito. Mas aí, chegando até a clínica, ela se assustou, né? Com a condição clínica dele, que estava bem amuado, prostrado, com algumas alterações ali importantes. E ela ficou um pouco receosa porque ela estava passando por um tratamento oncológico, ela ficou com medo de, às vezes, levá-lo para casa e passar algum tipo de doença. E aí ela tinha solicitado a eutanásia, né, logo no primeiro atendimento. Aí eu falei para ela que se ela autorizava eu ficar com o Maurício, para a gente investir em alguns exames, ver o que poderia ser feito e às vezes conseguir uma adoção. Só que nesse intervalo de tempo, né, a gente acaba se apegando. E ele estava super saudável, assim, ele só estava desidratado, né, com hipoglicemia. Então, fazendo as correções básicas ali, ele já começou a ter uma boa resposta. A única coisa é que ele arrastava a patinha. E aí, ele teve uma lesão na cervical, que lesou todo o plexo, né, da patinha do ladinho esquerdo dele, né, o membro torácico esquerdo. E aí a gente seguiu na luta, fazendo acupuntura, ele precisou utilizar órtese. E hoje ele caminha, né? Ele consegue apoiar bem o membro e vive praticamente como se nada tivesse acontecido. E acaba sendo o xodozinho lá da clínica. Todo mundo que chega... Deixa ele fazer o momento pose dele. Aí ele vai... Joga na câmera central pro pessoal ver ele. Olha lá, gatão. Vai, Maurício, faz seu momento merchan aí. Ah, ele vai querer buscar. Ele tá estranhando. Pode deixar.
Muito legal. E esse é o Maurício, né? E hoje nós conhecemos um pouquinho da história da doutora Fernanda, dos animais que ela tem. Você tem animalzinho de estimação também, doutora? Sim, tenho a flora, a fauna. A flora e a fauna. A flora e a fauna. Você tem dois animais? Gatos ou São cachorro? Duas pets. Duas pets. Duas shih tzu, a flora e a fauna. e na clínica tem o campeão e o vesgo e a gatinha. Que chegaram lá de supetão, né, Sim? Isso. E da onde veio esse nome? Essa inspiração de nome, a fauna e a fauna? Indo para Ubatuba, né, tem uma placa. E na hora que você começa a pegar a estradinha assim da Tamoios, tem uma placa dizendo proteja a fauna e a flora. Super Aí foi a criativo. sacada, Ai, eu tenho eles todos. Muito criativo, parabéns. E a doutora Carol tem uma Tem uma galera. galera. Eu tenho 8, 5 cachorros e 3 gatos. Então, Nome rapidamente dos 8, vai. é o Luke, a Luna, Lady, Amora, Bud, Logan, Hugo e Celeste. Ah, foi bem, né? E o tema que hoje a gente aborda é consultório não é só vacina. A gente fez uma pesquisa grande sobre esse tema, né? E eu pergunto pra vocês, né? Consultório não é só vacina? Não é só vacina. O que mais tem em consultório, então, além de vacina? A vacina ela acaba sendo uma parte da prevenção, né? Quando a gente pensa em trazer medicina preventiva. Mas o consultório também, né, é a gente criar a rotina dos check-ups, né? Não, às vezes não levar num atendimento só quando tá doente, né? Então, a vacina, ela acaba sendo, sim, importante, mas é um braço da prevenção, né? A gente gostaria, né, as meninas aqui, que houvesse uma procura um pouco maior dos check-ups, né, como medicina preventiva, que a gente consegue criar também uma conexão e dialogar com o tutor referente a outros assuntos importantes, né, qualidade de ração, sobre vermifugação, sobre cuidados básicos, né, quais brinquedos são indicados para cada fase, o que fazer de diferente em cada fase. Eu acho que seria interessante se a gente tivesse uma rotina um pouco maior, né? Sim. Eu acho que hoje a vacinação ali em consultório acaba sendo uma porta de entrada para a clínica, né? Também. Porque muita gente procura por conta de vacina e a gente ali dentro já acaba falando alguma coisinha, ou na avaliação acaba observando alguma coisa que direciona a pessoa para um check-up ou alguma consulta um pouco mais Sim. elaborada. E, doutora, a procura maior é de vacina ou de consulta? Olha, fica 50% cada um mesmo, porque nós atendemos bastante vacina, né? Mas a consulta também tem uma procura muito grande, né? Tanto de cães quanto de gatos. Mas às vezes aparecem alguns animais de outras espécies também. Também, né? Ah, você atende outras espécies? Bom, algumas vezes nós somos surpreendidos, né? Com pavão, com cobra, com hamster. Já aconteceu, já de arara também. Mas é pela localização da sua clínica, né? Isso. Se acaba... o pessoal, né? Acaba tendo esse tipo de criação, né? Isso. E acaba... Você teve já algum atendimento peculiar relacionado a esse tipo de animais um pouco mais exóticos? Fomos surpreendidos também. Eu não sei se na época que a Carol tava, chegou a pegar, mas eu já atendi galinha, já atendi Eu já escutei rato, essa história. pombo que o Maurício atacou, né? Pombo sim. Teve que atender. Tivemos que Eu já atender. atendi macaco também. Meu Deus! Já apareceu, já. Também. Então, assim, né, a gente É. acaba sendo surpreendida, né? Sim. Mas eu acho que naquele momento que aparece essas outras espécies, que nós não estamos comumente acostumadas, vem aquele espírito de... Querer ajudar, de querer né? ajudar, isso. E aí a gente acaba conversando com algum colega e... E acaba ajudando e dando todo o Isso, suporte, né? sim. Entrando um pouquinho no tema nosso, sobre check-up. Hoje, a medicina humana, a gente está falando muito sobre isso, né? Sobre você manter os seus exames periódicos, tudo em dia. E o check-up hoje, né? O que o check-up nos revela? Detalhes muito importantes, né? Às vezes, o tutor na rotina do dia a dia não acaba, às vezes, se atentando a alguns sinais
que poderiam, às vezes, serem atendidos ou pontuados num tempo, né, um pouco mais rápido. E, às vezes, a situação ela se torna uma bola de neve, né? Então, a importância do check-up, ela acaba sendo importante para a gente prevenir, né? Para a gente se precaver, né? Não esperar, às vezes, o pet ter algo ali importante, né? Virar aquela bola de neve, de parar de comer, de emagrecer, de ter toda uma dificuldade, às vezes, dentro de casa e ele não ser assistido no momento adequado. Então, o check-up, às vezes, a gente pode pegar coisas muito sutis que a gente tratando naquele momento, ele nem vai se tornar aí um paciente doente. A gente já consegue promover qualidade e conforto e ele vai viver por muitos anos. Então, acho que acaba sendo mais isso. Sim. Hoje em dia, os tutores, eles se mostram mais preocupados referente a check-up. Sim. E a gente pode considerar hoje que a vacina faz parte do check-up ou não? Check-up relacionado a exame, como que a gente aborda isso? Ou o tutor vai numa consulta e trata sobre check-up e vacina também? Olha, às vezes acontece, sim, mas é muito raro. Pelo menos na região que nós trabalhamos, o tutor ele vai para vacinar ou ele vai para consultar. Entendi, é um ou é outro, né? Isso. Doutora, e é abordado isso também com uma certa frequência? O tutor vai lá vacinar o animalzinho, é falado sobre da importância do check-up e quando é falado, né, eles se atentam a isso ou não? Eu acho que hoje a maioria, sim. A gente sempre tenta orientar, né? Até por conta da avaliação, que a gente não só faz uma vacina, a gente avalia o animal antes de vacinar. Então, para qualquer alteração que ele apresentar, às vezes impede de fazer a vacina. Então, a gente sempre acaba orientando, né, sobre a importância de fazer exames com frequência, né, fazer um acompanhamento ali, se o pet já tem alguma condição. Então, eu acho que a maioria acaba aderindo, sim. Hoje eu acho que tá bem... Tudo que é bem conversado, pontuado, né, e você mostrar ali dentro do consultório, eu acho que acaba o tutor aceitando melhor, né, ele vê que é algo importante, né? Porque às vezes muitas pessoas chegam às vezes no consultório achando que a gente quer empurrar as coisas e não. A gente só está mostrando a importância daquilo, né? Para se organizar e às vezes dar uma assistência maior do que só trazer para fazer a vacina, né? Então, muitas das vezes eu fui surpreendida e acabei não fazendo a vacina num pet, né, que foi para a clínica só para aquilo, porque tinha alguma outra alteração clínica importante. Então, lá na clínica a gente sempre, né, conversa e estabelece os protocolos que não é só chegar e fazer a vacina, não, a gente tem que conhecer o contexto, saber a história do paciente, se tá tudo bem, até para a gente se programar em relação a futuro, quais vão ser os próximos passos, às vezes dar uma dica de alimentação, vermífugo, e outros assuntos, né? Bauru é uma região endêmica de leishmaniose, então é uma doença que tem muitas polêmicas em cima e muitos tutores não conhecem, porque não é muito bem falado, não é muito bem discutido. Deixa eu ver se eu entendi então, peraí. Eu não passo em rotina em clínica, mas eu gostaria eu sei da importância da vacina e vou passar meu pet para fazer vacinação. Não necessariamente eu vou sair de lá com meu pet vacinado? Seria isso? Se na hora do exame situação. físico ele não passar, ele não vai ser vacinado. Ele vai ser direcionado à consulta. Isso, e aí nós explicamos a importância da consulta naquele momento, de fazer um hemograma, né? Então, assim, se a temperatura estiver aumentada, se ele estiver com o abdômen distendido, com as mucosas pálidas, né? Se tiver algo que não caracterize ele como ele não está apto a realizar a vacinação, ele não passa. E o que acontece se um animal estiver numa situação nessa situação fragilizado e receber a vacina? Ela não funciona? Ela não é eficaz? O que isso pode acometer, assim, um animal? Ele vai ficar imunodeprimido, né? E
E aí vai acarretar uma série de complicações para ele, né? Ao invés de ajudá-lo, né, naquele momento, a gente vai estar piorando toda a questão, né, da saúde. A gente pode, às vezes, acelerar um processo que ali já não estava muito bem e, às vezes, até levá-lo a óbito. Então, por isso que não é só chegar, fazer vacina e tchau, né? A gente tem que conhecer o contexto, avaliar, como assim falou muito bem, que às vezes ele não está apto para receber a vacina e a gente tem que direcionar para a importância de uma avaliação, de investir em exames complementares, né? Porque, e assim, né, o veterinário, ele que vai realmente firmar ali no momento, se pode receber a vacina ou se vai ser melhor fazer num outro momento. E já aconteceu diversas vezes. Tá, e aí, quando a gente fala sobre check-up, existem algumas doenças silenciosas, né? Quais são essas doenças silenciosas que a gente pode pegar num check-up? Há muitas, né? Nossa, tem Acho um que a monte. cardiopatia é uma das principais. Cardiopatia, Biometra, a infecção do infecção de útero. útero. Pega em check-up. Sim. Pega às vezes em check-up, às vezes é uma situação silenciosa. As doenças renais, né, numa fase mais inicial. Endocrinopatias, né, às vezes a gente bate o olho ali, o paciente já tem algumas alterações importantes. As dermatológicas, né, Nossa, Carol? muito. É muita coisa que ela acaba pegando, que a pessoa às vezes não dá importância. Às né? vezes é só um ouvidinho que tá ali inflamado, mas é uma coisa muito maior. Muito maior, o buraco é bem mais Sim. embaixo. né? Doenças do carrapato, né, Cia? Às vezes Sim. chega lá, a mucosa tá super pálida. Sim. Recentemente, fui procurada por um tutor. Ele nos disse que a cachorrinha dele é a Amora, uma pugzinha de 10 anos, que ela estava claudicando, então ela estava mancando com a patinha direita. E ele agendou para poder fazer a consulta, trouxe. No momento do exame físico, eu constatei que na vulva dela estava saindo uma secreção mucopurulenta. E aí eu comentei com ele, falei, olha, nós vamos realizar um raio-x do membro, mas nós vamos precisar de fazer um ultrassom, né, do abdômen dela para poder verificar, porque eu acredito que ela esteja com uma doença no útero. E foi realizados os exames. Ela foi medicada, né? E no mesmo dia ela passou pelo procedimento cirúrgico, né? Então nós castramos ela e fizemos a retirada da piometra. E hoje ela está super bem, né? E ela não voltou a claudicar, mas ela tem uma luxaçãozinha, né? Vai ser medicada também. E se ela não fosse... Estivesse mancando, né? Foi salva. Talvez na hora que até ele descobrir, porque é uma doença extremamente silenciosa, ela não teria Essa tido sorte, a né? mesma sorte. Isso. E ela ficou muito bem. Graças a Deus. E hoje, qual que é os principais exames que se faz num check-up? Hemograma, né? Perfil renal e hepático, isso é de praxe. Mas a gente sempre também introduz o ultrassom abdominal, que revela muito, né? Mas a gente, né, ausculta, né? Auscultação cardíaca e pulmonar, né? Verificação da pele também. Eu acho que depende muito, assim, da fase, né? Cada fase, ela tem sua indicação, né? Os filhotes, como a gente acompanha com uma frequência um pouco maior, porque é início de vacinação, orientação de vermífugo, né? Às vezes, muitos tutores querem saber a respeito de castração. Então, a gente acaba, às vezes, né, tendo um contato um pouco maior. Aí, depois que se torna adulto, né, após 1 ano de idade, seria sempre interessante os check-ups anuais, né, se não tiver nenhuma outra condição clínica que chame a atenção, hemograma, marcador, né, os marcadores renais e hepáticos, e tem aqueles pacientes, né, os idosos, né, que aí a gente acaba associando outros exames, né, às vezes a necessidade de associação de raio-x, ultrassom abdominal, alguns testes endócrinos, né, eco e eletro. Só que aí quando o paciente ele já tem uma condição crônica, quando ele tem já uma doença diagnosticada, às vezes a necessidade de uma frequência maior para alguns exames. Eu me recordo que o Chico, ele nós somos muito apegados ao Chico, né?
E aí a gente abraça ele, beija. E ele tava ficando com um cheirinho, com um bafinho. E aí você pegou e falou assim pra mim, falou assim, Jefferson, ó, já tá na hora da gente poder fazer a limpeza bucal. Essa limpeza bucal, ela pode ser tratada como um check-up, né? Ela tem esse grau de importância, precisa-se, tem tártaro, tem que limpar o tártaro. Como que funciona isso? É muito importante, porque a saúde, ela começa muito ali pela boca, né? E a maioria dos tutores não dão essa devida atenção. E eu venho pegando muito no pé ultimamente, porque é algo que a maioria realmente não se importa. Às vezes vai procurar ajuda, né? Não sei, mas na minha rotina, não sei como as meninas, só vai se importar a hora que o pet ele tá ali com um cheiro muito forte na boca, ou tá apresentando algum tipo de dificuldade de Tá mastigação. incomodando, Isso, ou isso, não tá isso traz comendo, doença também pro pet? Tá engolindo, ingerindo bactéria o tempo Bactéria o inteiro. tempo todo. Então, isso... Então, sinal, Vai nesse pra caso, frente. é cheirinho mesmo, né? Além do cheiro, é você ter o hábito, né, de sempre estar olhando, e o que eu reforço muito nos primeiros atendimentos, quando chega um filhote, é criar a rotina da escovação. Tem pacientes que não aceita, mas é a gente tentar encontrar alternativas, porque senão acaba ficando dependente das limpezas profiláticas, né? O limpar a boca, a higienização da boca não é um luxo, é uma necessidade, né? Não é uma coisa assim que, eu vou fazer a hora que realmente precisar. Não, porque às vezes quando vai lá e a gente faz a limpeza e compromete às vezes a qualidade de vários dentes, quando a gente precisa extrair é um choque até para o tutor. Né? Recentemente eu tive até uma situação peculiar dentro da clínica que a tutora ela ficou chocada com a quantidade de dente que o pet perdeu. Mas é porque a gente vem reforçando, a gente vem falando, ó, já tá na hora, precisa limpar. Não, deixa mais pra frente. Não, agora eu não consigo. Não, mas ela tá bem, mas ela tá conseguindo comer. E aí a hora que realmente vai fazer já é muito tarde. E aí acaba perdendo alguns dentes, né? Claro, dependendo do pet, super se adapta, não tem um prejuízo em relação a isso. Mas às vezes o tutor se impacta, né? Fora a questão realmente disso trazer algumas consequências, né? Se o paciente já tem uma doença cardíaca, uma doença hepática ou renal, pode fazer translocação bacteriana. Então é um assunto seríssimo. Então, tenham sempre o hábito, né? Por isso que é importante sempre estar conversando com o veterinário, né? De confiança. Porque ele precisa dar uma atenção para a higiene bucal. Então, se não é com a escovação, é com mordedor natural, é com produtos específicos, para sempre estar trabalhando com a placa bacteriana. E o pet, depois que você tirou o dente, tem alguma coisa que você coloca de novo? Ou não? Não existe isso? Não existe isso. Não tem uma prótese que você coloca, uma dentadura? Existe aparelho para pet também para corrigir? Já existe. Existe? Já existe. Legal. E doutora, existe os check-ups, né? Diferenciação entre gato, cachorro, entre animais de porte grande, porte pequeno ou não? A gente tem basicamente o mesmo grupo, né? Claro que algumas coisas mudam, mas o mesmo grupo de exames para qualquer fase ou qualquer tamanho? Ou qualquer espécie? Eu acho que o básico, assim, né, de exames de sangue, eu acho que acaba sendo a mesma coisa, né? O que vai mudar mesmo é gato, às vezes a gente acaba fazendo para algumas doenças mais específicas, depende da idade também, né? Se é um animalzinho mais idoso, você precisa fazer alguns outros exames, então acho que varia mais em questão da idade mesmo, do que necessita no momento ali. Legal. E a gente fala isso sobre check-up a partir de que idade? Eu acho que desde sempre é Desde importante. sempre, desde sempre. Então, ó, atenção, tutores. Check-up é desde sempre, né? Não é gasto, é investimento, né? Porque às vezes deixa você chegar numa situação assim, muito avançada e às vezes a gente não consegue, né? Resolver o problema ou resolve e fica com uma consequência, com uma sequela. E às vezes o problema faz você gastar 5, 8 vezes mais do que se você tivesse, né, feito a prevenção lá no começo. Então, o check-up, ele é um investimento, né? E dá para você se programar, né? Você não precisa fazer, dependendo, né, do paciente, uma vez por ano, né? Dependendo do problema, a gente consegue espaçar. Mas é sempre, né, se procurar, tá atento aos sinais, principalmente em casa, né? Porque tá tudo bem que
nada vai acontecer. É sempre se atentar aos detalhes, né? Ainda mais gato, né? Gato é tudo muito silencioso. O tutor às vezes vai reparar quando perdeu muito peso, e a perca de peso para o gato, né, é preocupante. Então, a gente lá na rotina, a gente atende, né, assim também, tá atendendo bastante gato, a gente tá vendo uma adesão muito maior por felinos agora, só que o felino é completamente diferente do cão, né? O cão, você olha pra cara dele, dramatiza, né? Ele dá sinal de que não tá muita coisa, não tá ali nada bem. Agora, o gato não, o gato é praticamente muito silencioso. E qual que é a dica que vocês gostariam que todo tutor soubesse? Tem aquela dica de ouro lá? Que vocês falam o seguinte, gente, se todo tutor soubesse essa dica... Bom, hoje, se eu pudesse dar uma dica para os tutores, seria evitar os petiscos ao máximo. Não é porque é para cão, para pet, que você pode dar todos os dias, a todo momento, e o seu pet trocar o alimento, que é a ração, pelo petisco. Porque favorece muita proliferação de tártaro, de bactérias, né? Fica com um hálito, isso, né, muita desbiose. Então, assim, não é que não pode dar, mas tem que dar fornecer o alimento moderadamente. Desculpa a minha ignorância, o que é desbiose? É a alteração da flora intestinal. Aí fica um cocô mais amolecido, né? Um cocô mais pastoso. Com flatulência. Bem desagradável. O que você dá de dica, assim, pensando na sua parte, na dermato? Nossa, eu acho que nunca ignorar nenhum tipo de coceira e lambedura. Porque às vezes o pet tá ali lambendo a pata e você acha que é estresse, mas na verdade ele é alérgico, ou ele tá com algum fungo, alguma bactéria ali no local. Então nunca ignorar, achar que é só mania do animal, porque tem muito isso. Ele tá estressado e tá ali lambendo a patinha. Pode ser sim também, mas pode ser uma coisa muito mais grave. Sim, Então, verdade. É igual o animalzinho coçando a orelha o tempo inteiro. Exatamente. Às vezes você só levanta ali e você não vê nada, mas às vezes lá dentro tem alguma coisa, ou tá iniciando algum processo inflamatório. Então, nunca ignorar qualquer coceirinha. Você tem, doutora, também uma dica de ouro? Pra gato, vômito não é normal, né? Às vezes muitas pessoas acham que o vômito, às vezes acaba sendo só uma questão de colocar para fora o que não tá fazendo bem. E na questão da oncologia, né? Todo carocinho, ele merece uma atenção, né? Às vezes a maioria chega, é um caroço de gordura. Não, às vezes não é um caroço de gordura, né? Então, ter sempre o hábito de estar passando a mão, né? Não só na questão do fazer carinho, mas passando a mão de maneira consciente, né? Para sempre... Que às vezes é uma coisinha de nada que você percebe, ainda mais os peludinhos. Você só percebe na hora que você passa a mão. Então, se atentar aos detalhes, né? Eles são muito de rotina, principalmente os gatos. Então, qualquer mudança já é um sinal de alerta. Sim. Muito legal. E agora a gente vai para uma parte do programa que, inclusive, elas pedem para mim, tá, pessoal? Elas falam o seguinte, viu? Me manda o roteiro. Não tem roteiro, porque isso aqui é um diálogo, é uma conversa, né? A gente vai fluindo. Claro que a gente tem um tema central e a gente desenvolve a partir desse tema. Só que eu tô com 3 pessoas que são especialistas, cada uma em uma área, são veterinárias, estão atuantes, né? Na clínica veterinária, e eu quero fazer um bate-bola com vocês, né? Então, eu vou falar sobre uma pergunta e vocês podem me responder. Não precisa alongar nessa resposta, tá? É bem objetivo. Então me dá com um contexto assim de poucas palavras a resposta disso aí, tá certo? Quem vai responder? Eu faço, jogo no vento. E vocês respondem, enquanto uma responde, a outra pensa, tá? Lembrando que assim, ó, vamos ser rápido, que a gente já tá caminhando pro final do episódio, e é interessante de que vocês realmente não venham com isso pronto, mas que já tragam isso aí, já que a gente faça essa percepção a partir de agora através dessa pergunta. Beleza? Um pet que marcou a carreira de vocês. Foram muitos, né? Mas... Um só. Um que marcou. O meu foi o Mário, da Elaine, um paciente oncológico. Foi um paciente bem desafiador, só que ele se superava, assim, a cada atendimento.
é sempre muito amoroso, carinhoso. Então, assim, ele me marcou. Ele mostrou, assim, que não é a dificuldade que vai resumir ali o problema. Certo. Se? O Skip da Vera. O Skip, ele tava conosco há 19 anos e desde pequenininho, tomando banho conosco, passou por consultas, né? E ele era um paciente renal e foi bem desafiador também. Só que ele partiu no dia que eu estava indo viajar também. E aí a tutora, ela assim, tem muito carinho por mim. E ela me falou, olha, infelizmente, hoje que você foi viajar, ele nos deixou. Então me marcou bastante. Doutora Carol? Tava aqui pensando, eu lembrei de uma cachorrinha, a Lilica, uma filhotinha que eu atendi, ela tava com verme, só que ela tinha uma carga parasitária de verme muito grande. Ela chegou a convulsionar, a gente quase perdeu ela, teve que fazer transfusão de sangue. E ver aquela coisinha de 300 gramas ali lutando, nossa, ela foi muito forte, me marcou bastante. Qual o mais esquecido? Vacina ou vermífugo? Acho que vermífugo. Eu acho que vermífugo, as pessoas... Mas o vermífugo também, né? Ele não precisa ser administrado com uma frequência tão, assim, né, constante. Mas é o mais Mas esquecido. acaba sendo o mais esquecido. Qual que é o nome do pet mais engraçado que vocês já atenderam? Nossa. Ai, pra mim é a Yang. A Yang. Eu atendo ela desde Cisquito. É uma figura. A Rita Lee. Nossa, agora não veio nenhuma cabeça. Rita Lee, Maria Engraçada. Bethânia. Nossa, Não lembra? não lembro. Se Agora você não fosse um animal, qual seria? Nossa, eu não sei não, acho que eu seria um cachorro. Ai, seria um gato. Eu seria uma águia. Nossa, poderosa. Maior mentira que o doutor já contou? Vixe, Maria. Várias. Ah, a gente eu acho que é descobre meio durante. polêmica que eu vou falar, mas a gente escuta muito. Aconteceu ontem. Começou ontem. Começou Isso, ontem. A gente começou arregala ontem, os olhos, engole seco e fala, Nossa. nossa. Essa é. Então vai, complete a frase. Ai, doutora, eu vi no Google o quê? Eu vi no Google que vai morrer, o bicho vai morrer. É câncer, Nossa. é câncer. A maioria chega, nossa, não, porque eu vi no Google, eu vi e é câncer. Eu falo, calma, respira, vamos Eu avaliar acho que primeiro. Eu vi no Google que o quiabo cura sinomose. Sinomose. Nossa, os chás, né? Tem vários chás também que Nossa. chega, chá de alguma coisa aí, alguma erva. Nossa. E quando o tutor diz, é só uma olhadinha, o que você pensa? Olha, essa olhadinha pode mostrar muitas coisas, viu? Mas é complicado, porque assim, essa olhadinha... Nunca é só uma olhadinha. Nunca é só uma olhadinha. Muita coisa pode estar escondida aí no meio do caminho. Então, não é assim, às vezes o tutor acha, né, que a gente tá querendo, nossa, não, vai encher de exame, vai cobrar consulta. Não é, a gente tem que olhar com cuidado, com atenção, né? Porque é um desafio, os pets eles não falam, então a gente tem que ali através, né, de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa sensibilidade, encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. É isso que eu sempre falo para os tutores. A gente tá tendo aqui que encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. Então, assim, às vezes o tutor acha que é uma coisa simples e não é. Próxima, uma mania que só vet tem. Uma mania que só vet tem. A Simone já sabe, já veio na cabeça já alguma coisa. Olha, Fala assim, fala. Pode falar. Uma mania. bom, uma mania que eu tenho, às vezes à noite, na calada da noite, tá estudando, não dormir e ficar pensando a todo momento naquela doença. Inclusive, a minha amiga e eu já ficamos várias noites, né, de Nossa. madrugada, falando de algum caso Sim, e sim. da vida. Então, Sim. a gente não dorme. Levar o trabalho pra casa. Esse a gente é mania de veterinário, não tem como. Você tem também alguma outra mania? Nossa, eu acho que é mais essa. Eu chego em casa, eu fico ali o tempo gente inteiro fica no caminho matutando. pensando e... Ai, preciso falar com tal pessoa. É sempre assim. Nossa,
é verdade. A gente não desliga, Não, né? não É tem difícil A gente desligar. vive a veterinária 100% do 100%, dia. é. E o Mas marido, não são todos viu? os veterinários, viu, que são assim. É. Não são todos. São poucos. São poucos. E o marido de vocês, sofre ou não? Eu sofro. Um pouco também. O meu ali ele tem que escutar Nossa, bastante eu- O coisa. meu está no 3º ano de medicina veterinária. Veterinária. Ele entende Ele um tá pouco mais então da engatinhando, ele tá situação. começando, Tá né, vivendo e assim, às vezes, né, ele chega em casa depois da prova, principalmente, e aí ele quer me falar tudo o que aconteceu, e eu falo, mas eu já aprendi. Nossa, não, hoje aconteceu muita coisa na clínica. E a última, pra gente fechar com chave de ouro, né? Qual que é a melhor parte de ser veterinária? Eu acho que ele fazia a diferença na vida do pet, né? E melhorar, assim, a experiência que o tutor tem dentro de casa. Então, a gente está promovendo saúde, né? Sim. E, consequentemente, a gente está gerando felicidade, né, para a família. Então, é muito gostoso quando a gente pode fazer essa diferença, né? E, então, é bem gostoso. Pra você, sim, qual que é a melhor parte de ser veterinária? Bom, é o agradecimento, né? Tanto do pet quanto do tutor. Esses dias, né, aproveitando o gancho, uma moça que faz cestas, ela foi entregar a cesta lá na clínica e aí ela falou para minha mãe, quem é a Simone? Quem é a doutora Simone? Eu gostaria de conhecer ela, porque eu já vim entregar tantas cestas para ela. Então, pelo menos 1, 2 vezes na semana eu ganho um presente, uma flor e cestas. E ganho muita coisa de comer. Bolo quase todos os dias. Sempre tem um cliente. Então, assim, é o reconhecimento. O reconhecimento É as que é... cartinhas. Sim. Eu tenho muitas cartinhas, né, de agradecimento. Então, e esses dias também eu fui vacinar uma cachorrinha que tinha uma pessoa autista, uma criança autista. E ela ficou me esperando, ela fez um desenho, né? Então, isso é gratificante, né? Então, para mim, a melhor parte é quando eu recebo uma cartinha, um presente, um abraço. Quando eu quero consolar, mas eu sou consolada, porque a gente trabalha com amor. Doutora Carol? Eu acho que é isso que elas falaram. Você ter aquele olhar de gratidão do pet que a gente recebe Sim. muito. Sim. Às vezes pensa que é só um animal. Não, pra gente ali é uma vida que a gente cuida como se fosse nosso. Sim. Então, isso. Muito bacana. Estamos caminhando aí para o momento final, né? Gostaria de saber as considerações finais, doutora Fernanda. Ser veterinária é um desafio, né? Porque a gente tem que se fortalecer muito mentalmente, fisicamente, espiritualmente, porque pelo menos aqui as meninas, né? Eu tenho propriedade para falar porque a gente conversa bastante, então a gente acaba se envolvendo muito ali, né, na história do pet, com as famílias. Então, existem situações, né, que a gente sofre junto, que a gente chora junto. E quando a gente cria, né, essa conexão, essa sensação de segurança, é muito gostoso, né? E a gente ser reconhecido também, né? Às vezes o veterinário é muito, nossa, é mercenário, né? E não, a gente tá ali, né? As meninas sempre reforçando a importância dos cuidados básicos, dos check-ups. Então, com o seu veterinário de confiança, né? Tenta criar uma conexão, criar uma rotina, se tornarem ali parceiros, né? Para você não ser pego de surpresa. A gente está ali para orientar, para promover saúde e se programar sempre aí com melhorar a expectativa de vida do pet. Doutora Simone, considerações finais? Bom, agradeço a oportunidade e, assim, fiquei muito feliz por Assim, a terem- primeira vez, né? Primeira Tava um pouco vez de aqui vergonha. com vocês. A primeira de muitas, né? Sim, Porque fala será super bem, convidada em outras nossa. vezes. Obrigada. Participação mais que especial. Doutora Carol, considerações finais? Eu acho que um pouco aí tanto que vocês falaram, mas é isso, a gente ali, veterinário também, a gente também sente muito, né, às vezes o tutor não repara muito, a gente também se envolve muito ali com todos os animais, todos os pacientes, todos os tutores, a gente cria uma ligação muito, muito legal, então é isso. Show de bola. E como de costume, a gente tem um mimo aqui para nossa convidada, mais que especial.
quebrar um pouquinho o protocolo, vou falar pra doutora Fernanda entregar pra ela. Uma lembrancinha. Ah, muito obrigada. É mais pros pets do que pra pessoa. Obrigada, viu? Deus abençoe. A Cia é parceira de muitos anos, vixe. Muito obrigado mesmo pela Obrigada. presença, tá? Obrigado pela presença da doutora Fernanda, sempre conosco, doutora Carol também, presente aí nesses episódios, nessa série aí que a gente tem. Obrigado pelo aceite, por ter essa oportunidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado por tudo mesmo, Muito tá bom? obrigada. E você que nos assiste, temos mais episódios aí, né? A gente colocou como uma rotina de ter episódios, né? Toda semana, toda quinta-feira a gente tá lançando um episódio novo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? E se você não segue a gente também no Spotify, pode seguir. Spotify tá indo pro trabalho, liga o Spotify, vai ouvindo um pouquinho sobre pets, né? Isso é algo que a gente ama muito, sobre essa experiência que nós temos. Isso aí lógico, é um conhecimento agregado para nós e eu tenho certeza que para vocês também. Encerrando o episódio, eu costumo sempre falar uma frase, né? Saúde não se mede só pela ausência de doença. Cuidar é antecipar, é prevenir, é amar em cada detalhe. E logo mais estaremos juntos no próximo episódio. Até logo! Semana que vem tem mais!